Muito bem, meus irmãos, nós vamos dar início ao culto desta noite com uma oração. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos agradecidos, ó Deus, pela oportunidade que tu nos concede de podermos, ó Pai, estudar a tua palavra, te oferecer culto, ó Deus, nos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedimos a tua bênção para esse momento, que a palavra, Senhor Deus, sirva para a nossa edificação pessoal e sirva, ó Deus, para a salvação daqueles que ainda não conhecem a Jesus. Pedimos, ó Deus, a tua bênção ao decorrer do estudo e que tu, ó Deus, venha nos abençoar ricamente, ó Pai, para que possamos aprender cada vez mais a respeito da tua vontade soberana. Perdoa, ó Deus, o nosso pecado e nossas falhas diante de ti, é o que nós clamamos em Cristo. Amém. Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus, que servirá de base para a meditação nesta noite. Está registrado na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 4, do versículo 16, 17 e 18. São 3 versículos que vão tratar dos desígnios e efeitos das aflições. No capítulo 4, do 16, assim nos diz a palavra do Senhor. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Crendo no invisível. Sim, meus irmãos. É o que o apóstolo Paulo está dizendo nesse texto aqui. Ele está encerrando aqui os ensinos sobre a ressurreição de Cristo. E quando chega no parágrafos anteriores, ele vai falar do poder que ele tem, vem só de Deus, né? E então ele vai dizendo isso e vai introduzir a fé como a crença somente naquilo que é invisível. E o que nos impressiona, meus irmãos, se os irmãos pararem para refletir, vocês vão ver que nós, os crentes, nós cremos nas coisas que nós não vemos. Já observou isso? Como que nós cremos nas coisas que nós não vemos? Por exemplo, nós cremos que Jesus Cristo veio ao mundo. Nós vimos isso? Não. Nós cremos, por exemplo, que Jesus morreu numa cruz. Nós vemos isso? Não vimos. Nós cremos que ele ressuscitou. Nós vimos isso? Também não, mas nós cremos. Não é verdade? Nós cremos que ele vai voltar. Por quê? Ele disse que vai voltar. Nós cremos, por exemplo, que o céu existe. Por quê? A palavra nos orienta. Mas nós estamos vendo estas coisas? Não. Por isso, meus irmãos, que a nossa fé é baseada no invisível. E quando Paulo vai nos remeter aqui lá para Hebreus capítulo 11, e vai deixar muito claro essa questão, o que ele diz lá, o escritor aos Hebreus diz lá em Hebreus 11, 1, ele diz, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A fé, preste atenção, é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Portanto, fé é certeza. Não existe mais ou menos fé. Né? Não existe. Eu acho que creio. Não. Fé é algo que você ou tem ou não tem. Né? Ou você tem certeza ou não tem. É assim que a Bíblia deixa claro para nós o verdadeiro significado de fé. E quando ele diz aqui que nós temos a certeza de coisas que se esperam, obviamente nós que estudamos a Bíblia vamos descobrir que a fé não é burra. A fé, para existir, ela tem que estar embasada em algo. Ela tem que ter algo como a sua plataforma, ela tem que ter algo embaixo dela, para que eu venha a crer. O que nós cremos, então, nas coisas, o que se espera? O que se espera é o cumprimento das promessas de Deus relatado aqui dentro da palavra dele. Por isso a fé vai me limitar à Bíblia. Tá? Nada que vai extrapolar a Bíblia, eu posso entrar no campo da fé. Ah não, pela fé eu vou andar sobre as águas. Se andar, vai morrer afogado. Tá? Por quê? Porque a palavra de Deus não manda você andar sobre as águas. A fé não significa pensamento positivo e nem autoconvencimento.
Fé é a certeza de que Deus vai cumprir o que está aqui. Portanto, quando nós lemos a Bíblia e vemos aqui promessas, Jesus vai voltar, pode ter certeza absoluta que ele vai. A Bíblia diz que eu vou para o céu, pode ter certeza absoluta que nós vamos. Não é verdade? Porque isso são certezas. Agora, como eu posso crer no invisível, nas coisas que eu não vejo? Eu, por mim mesmo, jamais poderia crer em algo que eu não vejo, porque o ser humano, dentro de suas limitações, ele só crê naquilo que ele apalpa, naquilo que ele vê. Por exemplo, os irmãos não precisam ter fé, estão vendo meu óculos. Não é verdade? Porque está aqui. Agora, se eu dissesse para você, tua mão assim, eu tenho um óculos na minha mão, como que eu ia crer numa coisa assim? Como eu posso crer em algo que não vejo? Por isso, meus irmãos, então, o apóstolo Paulo vai deixar muito claro que nós cremos no invisível. E isso foi imputado por Deus. A fé não nasce no nosso coração por nós mesmos. Foi Deus que nos deu. É uma certeza que procede de Deus. Por isso que a salvação é a fé que vem através da graça de Deus, que me convence que eu sou pecador e creio no Senhor Jesus Cristo. Pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo, e isso não vem de vós. Porque eu não domino a fé conforme as pessoas acham que tem domínio sobre a fé. A fé não pode ser dominada. O que pode ser dominado é o meu querer. Fé que se domina seria o mesmo que transformar pensamento em ação. Aí eu penso que eu quero uma Ferrari. Bum, isso é fé. Apareceu lá. Não. Isso é mágica. Isso não vai acontecer. Isso não procede de Deus. Fé é um instrumento de Deus para o exercício da sua soberana vontade. Porque quando ele não quer, você não vai crer. Mas quando ele quis que nós crêssemos nas suas promessas e em Cristo Jesus como nosso eterno Salvador, ele imputou isso ao nosso coração. E nós vamos ver isso quando o escritor aos Hebreus vai escrever sobre Abraão. E Abraão creu nas promessas, porque Deus colocou, Jesus Cristo vai vir, e ele creu no Salvador. Deus proverá para si um cordeiro. Lembram lá do sacrifício de Isaac? Pois é, porque Deus imputou, botou no coração dele que Jesus viria. Então Abraão creu, porque ele veio mesmo. É impossível não ter vindo. E nós cremos que ele já veio. E é impossível ele não ter vindo. Porque a mesma fé que Abraão teve de que ele viria, nós temos que ele já veio. E isso foi registrado. E a nossa fé limita-se agora à palavra de Deus. Por isso nós podemos dizer que estamos em condição de crer no invisível. Porque a base da nossa luta, a base da existência da igreja é de fato crer no invisível. Não é crer nas coisas que nós estamos vendo. Não, porque naquilo que nós estamos vendo, o apóstolo Paulo vai dizer aqui que é temporal, é passageiro. Agora, as coisas que não se veem são eternas. E é aí que o apóstolo Paulo entra com o ensinamento dele nesses 3 versículos. E que nós vamos meditar. E é interessante, meus irmãos, que felicidade, alegria, nossa segurança, até mesmo medo, não ter medo da morte, procede do conhecimento que nós temos do invisível. Da crença que nós temos no invisível. A certeza que nós cremos que existe um céu e que quando nós partirmos daqui, nós vamos ter um encontro com Jesus. Por isso nós estamos vivendo debaixo do princípio da paz de Cristo. Quando Jesus diz, a minha paz eu vos dou e não a dou como o mundo a dá, Jesus Cristo está dizendo para nós assim, essa paz que eu estou dando a vocês é uma certeza de que vocês estão debaixo dos meus cuidados. Então descansem em paz, porque eu dei essa paz, eu dou. Ele não tem paz, ele é a paz. Por isso que no decorrer da nossa vida cristã, como cristãos, nós vamos usufruir dessa fé. Não é algo que você diz assim, eu tenho, porque eu tenho qualidades para ter. Nem pensa nisso. Porque é algo que Deus concedeu a nós em Cristo Jesus, através da sua graça. Essa amada a fé subjetiva, tá? Que é a fé para nosso viver diário, todo dia. Deus vai colocando as certezas em nosso coração, vai nos movendo. Quando nós vemos, aconteceu.
A fé objetiva é a fé da salvação, chamada fé salvítica. Né? Essa é uma fé objetiva, para salvar o homem. Isso foi imputado lá. Agora, para o viver diário, partindo do princípio da santificação, o apóstolo Paulo vai dizer então aqui que as aflições que nós passamos, tá? Elas não vão ter poder destrutivo sobre nós. Pelo contrário, tá? Os desígnios, ela tem desígnios, né? Foi designada para Deus, por Deus, tá? E que o efeito das aflições servem para nós para fortificar a nossa crença no invisível, quer dizer, fortificar a nossa fé. É disso que Paulo vai tratar agora. E ele começa no versículo dizendo, por isso não desanimamos. Por isso por quê? Quando você pegar o versículo 13, você vai encontrar aqui, tendo porém o mesmo espírito de fé, da fé, como está escrito. Eu criei, por isso é que falei. Aí o apóstolo Paulo vai na sequência, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo também vai nos ressuscitar. E nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós. Sim, meus irmãos. Então Paulo começa o texto dele agora dizendo, por isso, ele está encerrando o ensinamento dele na parte da ressurreição sobre Jesus Cristo. E ele diz, por isso, nós não desanimamos. Nós não desanimamos, meus irmãos, não é porque nós temos perspectivas do sucesso. Não. Nós não desanimamos, meus irmãos, diante do sofrimento, das aflições, das angústias, porque o Senhor Deus, na sua infinita misericórdia, nos leva a ver através do invisível. Nós passamos a prestar atenção nas coisas do céu, nas coisas de Deus, na palavra de Deus. E é por isso que nós não desanimamos. Ele diz, não desanimamos, mesmo que aparentemente as coisas não vão bem, né? Mesmo que a coisa esteja ruim, difícil. Se você pegar Abacuque 3, 17, 19, você vai entender isso lá. Abacuque já estava desorientado, vendo que as coisas estavam dando tudo errado, nada funciona, não havia justiça. Então ele ora a Deus, o Senhor Deus responde a ele. Nós nunca vamos desanimar, preste bem atenção, crente tem uma vantagem, tá? Crente pode sofrer, crente pode cansar, mas desanimar não. Paulo diz aqui, não desanimamos. Mesmo que aparentemente, mesmo que a conduta de vigor e força corporal mudem, tá? Mesmo que as nossas forças física, exterior, né? Mesmo que o nosso corpo, mesmo que as nossas perspectivas presentes não sejam favoráveis a nós, e o nosso corpo fique cansado, por isso ele vai dizer aqui, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, se você pegar lá no grego, corromper quer dizer realmente desfalecer, né? Morrer, né? E Paulo está deixando bem claro para nós aqui que não há esse o princípio. Crente, nós não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. É interessante que a nossa vida espiritual, o espiritual, a nossa fé, ela não vai permitir que você sofra a desilusão de ser crente no Senhor Jesus Cristo. Isso não vai acontecer. Não vai, mesmo que o nosso corpo externo esteja cansado, mesmo que, e quando Paulo está falando disso aqui, do corpo dele, ele está falando de açoites que levou, de surras que levou, de naufrágios que levou. Paulo tinha tudo para desanimar, meus irmãos. Se você pegar uma pessoa que trabalhava para o reino de Deus, que trabalhou para o reino de Deus, como foi o apóstolo, como foi os apóstolos no geral, e como muitos crentes estão trabalhando, e o retorno não é aquilo da perspectiva humana, mas sim da perspectiva divina, nós vamos chegar a um ponto de que nós poderíamos desanimar. Não é verdade? Você chegar assim, você que sou crente, sou fiel ao Senhor, sofro tanto. E Paulo está dizendo aqui que ele sofreu muito. Mas o corpo exterior pode realmente se corromper. Né? Pode se desiludir, pode realmente perder a esperança. Mas lembre-se de um fato. O homem interior, né? O homem interior se renova de dia em dia. Ele diz no texto, né? São forças renovadas. Porque ele mesmo escreve lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, mais para frente, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Eu preguei esses dias a respeito desse texto. E prestem bem atenção. Ele tinha prazer nisso, porque de onde vem esse prazer?
Esse prazer vem que quando Deus nos conduz por caminhos difíceis, Ele está nos conduzindo para revelar a nossa fraqueza. E quando nós somos convencidos de nossas fraquezas e humildemente nós reconhecemos que somos fracos e que não temos nada em nós que possa realmente ser qualificado de bom diante de Deus, é aí que eu descubro que sou forte. Porque para realmente aceitar, para realmente admitir a ideia de que é fraco, só os fortes é que permitem isso. Só os fortes é que aceitam isso. É disso que o Senhor Deus quer de nós. Porque a nossa força procede de Deus, não de nós. E muitas vezes é necessário passar assim por algum aperto, por alguma necessidade. Até mesmo por alguma pandemia para descobrir que as nossas forças não procedem de nós. Elas procedem do Deus Altíssimo, do Todo-Poderoso. É Ele que está agindo por nosso meio. E essa é uma realidade que nós estamos vendo na igreja, até mesmo diante desta pandemia que aí está. Nós estamos vendo o quê? Nós estamos vendo uma igreja forte. Vai me dizer que não. Nós estamos diante de uma igreja forte. A igreja está trabalhando, a igreja está firme, a igreja, na hora que diz que pode se juntar lá, agarra o povo, então volta. Ouviu? Não temos grandes baixas, não temos, tá? O que nós temos, meus irmãos, é uma igreja que está se unindo em oração, perseverança e caminhando. Mas isso, né, pode que o corpo externo, tá? O homem exterior, né, venha se corromper, venha de fato a desmanchar, mas as nossas forças se renovam dia a dia. Se renovam dia a dia. Quando você não vai, agora vou entregar a carga, o Espírito Santo vai e levanta a mente. E coloca-nos de pé de novo. E lá vamos nós enfrentar mais um dia. E enfrentar outro dia. E a pandemia está aí. E a coisa está séria. E aí, estamos firmes. E estamos firmes. Por quê? Porque nós cremos no invisível. Porque naturalmente o crente crê no invisível. Porque quando nós fomos salvos, o Espírito Santo entrou em nossas vidas. E o Senhor Jesus disse o quê? Tereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para seres minhas testemunhas, e o poder também para que você venha crer no invisível. Por isso não desfalecemos. Por isso nós não corrompemos totalmente. Porque as forças são renovadas. Às vezes Deus nos levanta lá de próximo das cinzas. Para o quê? Para nos manter de pé diante de si. E essa tem sido a maior de todas as experiências na vida da igreja. Quer aprender com essa pandemia? Observe a igreja. Os crentes estão reclamando? Estão. O corpo, né? O homem exterior pode se corromper. Mas o interior não. Vai lá e procura um irmão que está lá no hospital lá, e vai lá ver se a fé dele não está firme. Tá! Pode ir lá visitar. Está firme. Pode ter certeza disso. Ele crê no Senhor Jesus Cristo. Ele tem certeza. Ele crê no invisível. Ele sabe que se partir, Jesus vai estar recebendo. Ele sabe que se partir, o céu espera por ele. Ele sabe que se partir, vai encontrar com Cristo no paraíso. Sabe por quê? Isso é crer no invisível. E isso procede do princípio da fé. Por isso que as nossas forças são renovadas dia após dia. Porque se nós ficássemos olhando só para as aflições, para os problemas e as angústias, e em nós não se fossem renovadas as nossas forças dia após dia, pode ter certeza absoluta que nós iríamos sucumbir. Com certeza, meu irmão, nós iríamos e acabou. Mas não acontece isso, porque Deus foi lá no nosso coração e colocou certeza, fé, crença no invisível. Crença no Jesus que não vemos, mas sentimos profundamente o seu poder, profundamente a sua presença. Não vemos, mas sentimos. Isso, meus irmãos, é que Paulo está nos ensinando aqui. Que mesmo que as lutas do Evangelho, mesmo que as lutas da igreja estejam aí firme e forte, nós temos que aprender uma coisa. Nós não desfalecemos porque o próprio Deus é que nos levanta e nos dá força dia após dia. Sinto prazer nas fraquezas. Só as pessoas que creem no invisível, que têm fé na palavra de Deus, ele crê no invisível. Ele vai dizer muito claramente isso. Não desanimemos, pelo contrário. O homem exterior pode se corromper, mas o interior se renova. Porque Deus assim o faz através da fé. Não sou eu que chego em determinados momentos da minha vida e digo assim, agora que a coisa está ficando ruim, está ficando preta, eu tenho mais fé. Não. Isso vem de dentro. Isso foi imputado, foi colocado.
Quando a coisa vai, você se sente bem. Quantas pessoas passam por crises difíceis, você vai lá para conversar e elas estão fortes. Quantas vezes já visitamos pessoas no hospital, que você pensa para chegar lá, vai encontrar uma pessoa derrotada em cima de uma cama, vai encontrar uma pessoa forte. Forte porque Deus imputou a crença, a fé naquele coração. Mas Paulo vai no versículo 17 e diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Agora Paulo diz assim para nós assim, quando nós passamos a crer e ver e sentir, né, o invisível, crendo no invisível, nós também vamos crer, meus irmãos, que nós começamos a ver a glória de Deus. Começamos a sentir a glória de Deus, tá? É verdade, porque ele diz assim, porque a nossa leve e momentânea... Por que ele fala leve e momentânea? Porque ele vai comparar com a eternidade. Qualquer coisa que nós passarmos nesse mundo, um homem pode sofrer durante 50 anos, 60 anos. Se ele comparar isso à eternidade, é uma leve, não chega nem perto de algo longo. Que ele disse isso aqui, ó, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Eterno. Por isso que ele vai dizer isso aí. Que está acima de qualquer comparação. A eternidade, ela está acima de qualquer comparação que nós estamos passando aqui. Porque tudo que passarmos aqui, tá, é considerado simplesmente momentâneo. Diante da eternidade. Que nós cremos que estamos indo para lá. Que vamos presenciar a glória eterna de Deus, mesmo que nós possamos passar por momentos difíceis. Lá em 1 Pedro 5,10 nós vamos ler lá. Ora, o Deus de toda a graça e em Cristo vos chamou na sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco. Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, afirmar, fortificar e fundamentar. Olha lá, o Pedro tem a visão de Paulo, isso mesmo, ou Paulo que teve a dele, né? Que Pedro é mais antigo que ele, não é verdade? E nós vamos encontrar isso aqui, olha o que Pedro diz, ó, ele nos chamou para a sua eterna glória. Meu irmão, a pandemia está difícil. Sabe por que nós cremos no invisível? Nós cremos na eterna glória de Deus. Isso. E nós fomos chamados para participar dela. Ei, tá ruim? Pode ter certeza que você vai alcançar a glória eterna de Deus. Isso que é crer no invisível. É ter certeza do invisível. Porque a Bíblia ensina isso. E nos mostra isso. Vemos uma situação interessante. Ele diz aqui, a sua glória depois de ter sofrido por um pouco de tempo. Porque toda vez que ele fala da glória eterna, qualquer coisa comparado à eternidade, ele vai dizer o quê? Mesmo que sofrido por um pouco, ele mesmo tem sofrido por um pouco. Está doendo, está ruim. Aprenda uma lição. Não existe tempestade que dure a vida inteira. Não existe. Tempestade vem e vai. Por isso Tiago vai dizer, tem por motivo de alegria passado por várias provações. Como é que eu vou ter alegria em passar por provações? É quando eu aprendo a ver o invisível, a ver a vitória depois da tempestade. É quando eu olho além da tempestade. Só assim eu tenho força para passar pela tempestade. Porque isso foi imputado, foi colocado por Deus. Você vai passar e vai sair vitorioso. Cristo disse isso. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo e estou com vocês. E a vitória nós vamos participar junto. Forças, meus irmãos, que procedem de Deus. Deus revela um pouco da sua glória. Estão lembrados como é que Deus revela um pouquinho da sua glória? Lembra lá no Êxodo, quando ele revela a glória deles lá dando os 10 mandamentos? A terra tremeu, o fogo, a coisa ficou séria. É muito grande, é glorioso demais. É incomparável, é isso que ele falou no versículo de cima. Ele diz aqui no 17 assim, ó, incomparável, não tem comparação, está acima. Irmãos, já pensaram em estar diante da glória de Deus, diante da presença? Meus irmãos, não dá nem para pensar isso. Não dá. É grande, é muito grande mesmo. É tão glorioso que querubins e serafins não ousam olhar para ele. E cantam santo, santo, santo. Olha a grandiosidade disso. Olha a majestade disso. Está além, imensurável. Isso está prometido para nós. Por isso que quando você estiver passando, ou nós estiver passando por algum momento de aflição, nós temos essa visão.
de estar diante da eterna glória de Deus. Nós fomos chamados para essa eterna glória. Eu creio nessa visão, não por esforço pessoal, mas por uma fé que o Senhor Deus me deu e deu a você. Deus revela um pouco da sua glória? Sim. Lembra lá quando Isaías entrou lá no templo, como eu acabei de dizer? Quando Deus dá os 10 mandamentos? Lá no Apocalipse 4, quando João vê o trono de Deus? A glória de Deus é esplêndida e grandiosa. Meu irmão, isso hoje é invisível aos nossos olhos. Mas a fé nos leva para um ponto que o invisível vai se tornar visível. Nós vamos ter, nós vamos experimentar, nós vamos ver. Sim. É isso que é crer no invisível. Crendo no invisível, nós vamos chegar lá. É por isso que Deus colocou essa fé no coração do seu povo, da sua igreja, dos seus santos. Sim. E é por isso que ele fez isso, porque isso vai se tornar visível, real. Paulo chega a dizer que nós vamos ver Jesus Cristo face a face, assim como ele é. Você já imaginou estar de frente para Jesus, na sua glória eterna? Hein? Olhando para ele. Vai dar vergonha, hein? Não dá para olhar muito, não. Nós vamos cair com a cara no chão, vamos cair ferro, hein? Igual Moisés lá na hora da lei lá, que ele chegou, o Senhor falou para ele, tira a sandália, ele caiu, acabou. Não tem força, não. João vai ao céu, quando chega lá também cai de joelho. Por quê? Porque grande ultrapassa as expectativas. Nós não temos condições de mensurar isso. Vai além. As promessas são grandiosas. O apóstolo Paulo chega a dizer que teve no terceiro céu. E olha só palavras que ele ouviu lá no céu não eram dignas de ser pronunciadas aqui por causa da grandiosidade e da santidade dessas palavras. Eu fico imaginando, se as palavras eram tão santas assim, eu fico imaginando a presença dele. Meus irmãos, a coisa é séria, profundo, extremamente profundo. Mas nós cremos nisso, não cremos? Claro que nós cremos. E glória a Deus que nos deu essa fé, que nos deu essa certeza absoluta. Hein? Lá no Apocalipse 21, 23, ele fala assim, a cidade não precisa nem de sol e nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Hein? Lá no céu não vai precisar de sol, porque a glória de Deus a iluminou. Hein? E o Cordeiro será a sua lâmpada. Que benção, hein, meus irmãos? O céu é a coisa mais linda do mundo. O céu, mas do mundo não, do céu mesmo. Não tem comparação, né? Estou doido para chegar lá, hein? E ver, sentir, vinde benditos do meu Pai. Que glória, que bênção maravilhosa que vai ser isso. Hein? Sair desse mundão aí cheio de injustiça, cheio de doença, cheio de vírus, cheio de coisas. Hein? Vamos para o céu. Lá as lágrimas vão ser enxugadas, a morte não existirá mais. Oh, benção, é benção demais. Meus irmãos, e por último nós vamos encontrar no versículo 18, tá? O apóstolo Paulo nos dando uma orientação que nós não estamos procurando as coisas visíveis. O verdadeiro crente, ele não procura as coisas visíveis, as coisas que se vê, que se apalpam. Não. Ele diz aqui assim, não atentando nós para as coisas que se veem. Nós não estamos prestando atenção nas coisas que se veem. Porque, meus irmãos, se um crente começar a prestar atenção nas coisas que se veem, ele desanima das coisas que não se veem. Se ele começar a olhar ao redor dele, se ele começar a olhar as coisas, o seu sofrimento, as dores, as aflições e tudo mais, ele passa a não querer mais ver o visível, o invisível. Por isso, o apóstolo Paulo diz, nós não estamos procurando as coisas visíveis. Nós estamos buscando as coisas invisíveis. E ele deixa isso muito claro. Não atentando nós nas coisas que se veem. Por quê? Porque as coisas que se veem, meus irmãos, são temporais. São temporais. Ele diz assim, nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais. São passageiras. Não vão ficar. Por isso que eu creio, por isso que a fé que o Senhor Deus colocou na igreja,
ela traz para o coração do seu povo, para o coração do servo de Deus. Observe bem como a graça de Deus, ela é gloriosa. Ele não só nos salvou, ele também nos dá o Espírito Santo, e ele também nos imputou uma fé, ele nos imputou a certeza do invisível, daquilo que nós não vemos, sabendo das nossas limitações, sabendo de nossas limitações emocionais, psicológicas, sabendo de nossas limitações físicas, sabendo, meus irmãos, que nós não somos capazes de ver além do nariz, não é? Mas o que o Senhor Deus fez? Estendeu a nossa visão para o além. É isso mesmo. É quando Deus abre os nossos olhos através da fé. Quando fala em abrir os olhos, eu me lembro do profeta Eliseu, que estava com Geazi lá, né? Geazi estava lá cercado pelo exército inimigo, e ele, o moço dele fala para ele assim: mestre, nós estamos perdidos, Senhor, vamos ser derrotados. Aí o profeta fala para o Senhor Deus assim: abra os olhos dele. Aí quando o Senhor abriu os olhos dele, ele viu que o exército que estava acampado ao redor era maior do que o que estava ali. Meus irmãos, o ver o invisível, ver além, tá? Vem pelo princípio da fé, tá? Vem pelo princípio que Deus estipulou, botou em nós por misericórdia, por graça. Sabedores, meus irmãos, nós somos testemunhas do Evangelho. Sabedores, nós iríamos sofrer resistência. Sabedores, meus irmãos, que nós iríamos resistir realmente, nós iríamos sofrer consequências graves da pregação da palavra de Deus e que poderíamos desanimar na nossa caminhada. Senhor Deus, na sua infinita misericórdia, faz com que o seu poder venha agir por intermédio da igreja, por intermédio de você, de mim, de todo o povo de Deus. É Ele agindo por nosso intermédio. É Ele colocando que nós não vamos desanimar, porque Ele não deixa nós nos desanimar. É Ele que vem colocar em nós essa busca pelo eterno, essa busca, meus irmãos, por aquilo que não se vê. Isso. Ele é tão misericordioso, meus irmãos, que Ele é complacente conosco, que Ele olha para nós e fala assim: vou fortificá-los, dia após dia. Não procurando as coisas visíveis, como diz o versículo 18, porque elas são temporais. Dura apenas um pouco. Se lá em 1 João 2,17, nós aprendemos lá que o apóstolo João fala assim: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Entendeu bem? O mundo passa, e assim como as suas concupiscências, e aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Isso é crer no invisível. Nós vamos permanecer eternamente. Isso mesmo, meu irmão. Você que está me ouvindo agora, está passando por aflição, tem problemas aí de saúde, de Covid e tudo mais, pode ter certeza que no seu coração reside uma fé, reside uma certeza do invisível, reside sim essa certeza de que se você partir, você terá um encontro com Jesus, porque isso é real. Para nós, os crentes, é real. Não é uma ficção, não é uma historinha, não é uma fábula. Não, é real. Sim, queridos. Por isso que o Senhor Deus renova nossas forças. É crendo nessas coisas que nós vamos reagindo, vamos reagindo. Famílias que passaram por aflições, por dificuldades, lá no coração estava uma fé. Deus vai livrar, Deus vai fazer. E é exatamente o que veio acontecer. Queridos, creia no invisível. Permita Deus agir no seu coração. Permita Deus conduzir a nossa vida em busca das coisas invisíveis e não das visíveis. Tá? Ter uma vida de santidade espiritual para reinar e viver eternamente com Deus. Meus irmãos, a santidade é uma busca que vem pelo caminho da fé. É uma busca que vem pelo caminho das certezas. Tá? Vendo o invisível, Apocalipse 22:3, nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e o do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Isso é crer no invisível, que isso não aconteceu ainda, não está lá. Mas Deus está prometendo aqui no Apocalipse, capítulo 22, versículo 3, quando chega no 4, ele diz: contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Contemplarão a face do Cordeiro, contemplarão a face de Cristo. Essas são promessas que estão registradas no Apocalipse. Elas são futuras. Sim, meu irmão, nós cremos nisso. Não estamos vendo a face dele ainda, mas nós cremos que vamos ver. Isso não vem de nós, é poder de Deus agindo em nós. É o poder de Deus que vem por nosso intermédio.
e que nos leva a essa fé gloriosa de sermos vitoriosos aqui na terra. Contemplarão face a face, então já não haverá noite, nem preciso deles de luz, nem da luz do sol, porque o Senhor brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos dos séculos, eternamente. Nós temos essa certeza. Nós temos essa certeza no coração. Você pode, meus irmãos, avaliar a sua vida e descobrir quantas vezes nós passamos por aflições, quantas vezes nós passamos por problemas graves e não esmorecemos, não perdemos a fé, não desanimamos. Dê glória a Deus por isso, porque foi Ele que agiu, é Ele que nos sustenta. Às vezes a gente fica surpreso, nós ficamos surpresos, né, meus irmãos, de consolar alguém que perdeu um ente querido e chegarmos lá para conversar, aquela pessoa está abatida, está chorosa, e é evidente, Jesus chorou, não é mesmo? Mas aí você consegue ver dentro dele que ainda ali existe a esperança da fé, a fé está ali presente. A crença na sua eternidade está ali naquele coração. Mesmo o coração ferido, como Paulo diz aqui, mesmo que o exterior venha a se corromper, quer dizer, venha a ficar doente, mesmo que o exterior venha a se machucar, mesmo que o exterior venha a se esmorecer, lá dentro nós temos a certeza, porque o interior não se corrompe. O interior é renovado dia após dia. Sim, meu irmão. Quantas vezes nós conhecemos pessoas e quantas vezes nós mesmos não temos explicações para poder dar a alguém como nós conseguimos passar por determinadas situações em nossas vidas. Ou você acha que tem explicação a não ser pelo caminho da fé, na certeza das coisas que não se veem? Hein? Com certeza só assim que nós temos. Meus irmãos, se a igreja fosse fazer o relatório de seus membros, de quantos passaram por dificuldades, situações difíceis e que vieram a ser vitoriosos posteriormente, e tentar se explicar como ele conseguiu isso, ele teria que admitir que existem coisas que estão além das nossas forças e que a partir desse momento quem age é Deus. Quem agiu foi o Senhor. Com humildade, baixe a cabeça e reconheça o seu Deus agindo por nós, que todo o poder procede de Deus por nosso intermédio, para revelar através da fé, como instrumentos na mão de Deus, a vontade soberana dele, que é revelar Jesus Cristo ao mundo. Isso mesmo. Só assim, meus irmãos, nós vamos estar convencidos de que realmente somos fracos, e quando somos fracos, é que ainda descobrimos que nós somos fortes em Cristo Jesus. Passamos a ter certeza de coisas que nós nem imaginávamos. Você poderia imaginar que você ia crer que Jesus Cristo morreu numa cruz? Hein? Às vezes eu passo pela porta da igreja, porta de igrejas por aí, e vejo as igrejas reunidas, aí na igreja mesmo, eu vejo igreja reunida e fico me perguntando, quando alguém passa na rua e olha para aquele grupo de pessoas que está ali sentado, cantando, louvando, e alguém poderia perguntar assim, por que eles fazem isso? Hein? Que força é essa? Que motivo? Qual a razão que leva um grupo de pessoas a entrar numa igreja, sentar, cantar, orar, ouvir um homem pregando, virar as costas e ir embora para casa? Da onde vem essa loucura? Por isso Paulo vai dizer que as loucuras do homem, quer dizer que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E é verdade. Já pensou assim? Já imaginou você levantar de manhã cedo, se esforçar, ir para a escola dominical, chegar lá, ouvir, estudar, discutir a lição, participar, né? E vem para casa e fica ansioso que à noite tem culto de novo. Aí lá vai ele com a família todinha para a igreja, alguém passa de fora e diz, que vontade vocês estão tendo? Se alguém perguntasse isso para nós, que vantagem essa aí que vocês têm de estar aí reunidos todo mundo junto dentro de uma igreja? Parece que não dá para entender. Mas sabe por que não dá para entender? Porque aquele grupo crê no invisível. Porque aquele grupo foi alimentado por uma fé imputada por Deus. Em Cristo Jesus. Aplicada pelo Espírito Santo de Deus no princípio da nossa santificação. Isso é estranho, isso é loucura para o mundo. Por quê? Porque o nosso Deus está lá, firme conosco. Se tu olhar de longe um crente, você vai dizer assim, aquele camarada ali é louco, né? Ele não bebe, ele não fuma, ele não faz extravagância, não anda, não é mulherengo, não é... Que vida que tem crente? Dá até nervoso nele. Que vida que tem o crente?
Sai de manhã, senta na igreja. Sai de tarde, senta na igreja. Vem da igreja, vem para cá. Terça-feira, vai para a igreja. Quando a quinta-feira está na igreja, quarta-feira está estudando na igreja. A diversão dele é ler Bíblia. É louco. Esse homem é louco. Somos mesmo. Mas a nossa loucura é mais sábia do que vocês imaginam. Por quê? Por que a igreja age assim? Por que a igreja funciona assim? Porque Deus imputou dela crer no invisível. E isso mesmo, a certeza de algo que sem Jesus as pessoas não podem ter. Sem Jesus não dá para crer nesse invisível. Meus irmãos, eu vou concluir com 1 Coríntios 15, 19. Quando o apóstolo Paulo fala uma coisa muito interessante sobre a esperança. Ele diz assim, 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes do que todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes do que todos os homens. Por que nós somos mais infelizes do que todos os homens? Porque nós renunciamos o mundo para crer no nada. Mas não é isso que acontece conosco. Por isso ele está dizendo, se a nossa esperança está em Cristo, se limita. A nossa esperança em Cristo não se limita a este mundo. Cremos no amanhã diante da presença do Altíssimo Deus Todo-Poderoso. Amém, queridos? Que Deus nos fortaleça cada vez mais. No nome glorioso de Jesus. Amém, irmãos. Muito bem, meus irmãos, nós vamos encerrar esse momento de culto diante da presença do nosso Deus. E os irmãos não saiam da live porque vai ter um louvor. Tá? Hoje o louvor vai ser feito pela minha filha e do meu genro. E os irmãos então permaneçam na live. Um momento de louvor e adoração ao nosso Deus. E nós vamos encerrar então com uma oração. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, nós te agradecemos imensamente, ó Deus, pela grandiosidade do teu amor. Te agradecemos, ó Deus, porque a tua palavra vem nos motivar, porque a tua palavra vem esclarecer, ó Deus, que aquilo que nós cremos não procede de nós, mas procede do poder de Deus, da vontade soberana de Deus, e que tudo se resume, Senhor Deus, em Cristo Jesus. Porque o Senhor Jesus Cristo nos ensinou que sem mim nada podeis fazer, e assim nós vamos aprendendo, ó Deus, que o princípio do crer no invisível parte de ti mesmo, através da fé. Pai, fortalece a tua igreja, aquele que está desviado, ó Pai, traga de volta. Aqueles que estão, Senhor Deus, acamados, levanta-os, ó Deus, das suas próprias camas, com saúde, com forças, ó Deus, para continuar te adorando e te servindo. E que a igreja, ó Deus, seja testemunha fiel da grandiosidade do teu amor. Que a igreja, ó Deus, permaneça debaixo dos teus cuidados, como tens feito até aqui. Somos sabedores, ó Deus, que a igreja permanece fiel, não por forças próprias, mas que são providos do teu trono de graça e misericórdia. Pai eterno, muito obrigado por tudo que tu tens nos dado e nos abençoado. Em Cristo Jesus é que nós clamamos agradecidos. Amém, Pai. Boa noite, irmãos, e fique com a live. Só tá chegando aí, né? Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos. Boa noite, Valdiceia.
Marcos, Silene, as crianças, boa noite. Andréia, boa noite. Vamos dar mais um tempinho, meus irmãos, para esperar um pouquinho mais, né? Para o pessoal entrar. Aí a gente inicia. Boa noite, Renato. Boa noite, cunhada. Todos que estão chegando agora, sejam bem-vindos. Luiz Fernando, a Kelly, a Ana Paula, a mãe, bastante gente entrando. Caroline, José Nilson, as crianças, boa noite. Meus irmãos, vamos dar início então à nossa live de louvor. Ó, nós aqui novamente com os irmãos. Estamos muito felizes de estarmos mais uma vez reunidos aqui com os irmãos através da live para louvarmos ao nosso Deus. Essa noite vamos estar cantando 4 cânticos conhecidos da igreja. Então eu peço aos irmãos que aí de suas casas estejam cantando bem forte, soltem bem a voz, cantem bem bonito, para estarmos entoando um perfeito louvor ao nosso Deus. O primeiro cântico que nós vamos cantar é Mantos e Palmas. Vamos lá? Espalhando vai o povo alegre de Jerusalém. Lá bem ao longe se começa a ver o Filho de Deus que montado vem. Enquanto 1000 vozes ressoam por aí, Hosana que vem em nome do Senhor. Com alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Também poderemos cantar a Jesus Cristo que virá outra vez para levar-nos ao eterno lar. Enquanto 1000 vozes ressoam por aí, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Com alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Lá bem ao longe se começa a ver o Filho de Deus que montado vem. Enquanto 1000 vozes ressoam por aí, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Com alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Hosana,
outros irmãos que estão entrando. Próximo cântico que estaremos entoando ao nosso Deus é Renova-me, bem conhecido da igreja também. Vamos lá? Começa junto. Necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Amém. Próximo cântico é Alto Preço. Já nos preparando para a Páscoa, que será no domingo que vem. Já vamos começar a entoar ao nosso Deus cânticos diferentes à Páscoa, né? Vamos lá? Começa assim. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão.
último cântico dessa noite, também bem conhecido da igreja, é Ele é Exaltado. Pode ir. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado pra sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado pra sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. 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 Amém, meus irmãos. Esses foram os cânticos dessa noite. Vamos estar fazendo uma oração para encerrarmos a nossa live de louvor. O Eduardo estará orando. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, damos graças ao Senhor, Pai, por esta noite, pela Tua palavra que ouvimos. Temos sido alimentados, temos sido edificados, Pai, com ela. O Senhor tem preparado os Teus servos, Pai, para vir alimentar o Teu rebanho, a Tua igreja. E assim somos gratos porque o Senhor tem nos ajudado, Pai. Pedimos a Ti, Senhor, a Tua misericórdia para nos perdoar as nossas faltas, os nossos pecados diante de Ti. Pedimos a Ti que nos purifique de toda injustiça, de todo pecado, todo mal. E esteja renovando os nossos corações, Pai, para que possamos praticar aquilo que o Senhor requer de nossas vidas. Abençoe a toda a congregação de navegantes, a todos aqueles que estão buscando a Tua palavra através das transmissões. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um, esteja cuidando daqueles que estão enfermos, Pai, aqueles que se recuperaram, louvamos a Ti também, agradecemos. E esteja assim cuidando de nossas vidas, Pai. E aceite, Senhor, todo o louvor que fizemos esta noite, não por nossos méritos, mas pelo Teu santo mérito, Pai, do Teu Filho e amado Jesus Cristo. Agradecemos no nome dEle, nome precioso, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. É isso aí, meus irmãos. Está encerrada mais uma live de louvor. Desejamos a todos uma boa noite de sono, uma ótima semana na presença de Jesus Cristo. Tenham um beijão a todos, fiquem com Deus e até semana que vem, se assim Ele permitir. Amém? Beijos, Tchau, meus irmãos. tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.